E aí, pessoal, tô de volta com o relatório da semana 4 do desafio de 12 semanas Ciência da Aprendizagem, iniciando agora a semana 5 e hoje eu tenho melhores notícias. Quer dizer, mudei algumas coisas, só que mesmo assim continua sendo difícil. Daqui a pouco eu vou me dar aquela pontuação, né, com as estrelinhas para vocês terem uma noção de onde eu consegui chegar. Mas eu vou usar o episódio de hoje para a gente falar de uma coisa que faz toda a diferença na hora da aprendizagem. E eu acho que as pessoas não dão tanto valor assim. Sabe o que é, gente? É fazer uma pausa. É parar. Não só isso, é deixar o negócio se distanciar um pouquinho do tempo presente, né? É tirar um pouco a cabeça do que a gente está aprendendo. Então a gente vai falar um pouco sobre essa noção de pausa e espaçamento, que tem tudo a ver com aquelas coisas que eu já citei aqui no canal: carga cognitiva, dificuldades desejáveis e até metacognição. Então, vamos lá? É isso aí, gente, é isso aí. Então vamos falar de pausa hoje, mas antes da gente entrar nesse assunto, olha só o relatório para vocês, né? Na semana passada, na quarta-feira, eu estava mais desanimado porque eu tinha deixado as coisas meio que em segundo plano, né? Não consegui realizar muitas das tarefas dos eixos que eu já discuti aqui várias vezes. Para quem não lembra do desafio, ó, só para relembrar todo mundo, eu tô fazendo um desafio de 12 semanas usando o meu livro Ciência da Aprendizagem, né? Estudando com a Ciência da Aprendizagem como referência para ver se eu consigo usar algumas das estratégias que eu discuto nessa obra para tentar aprender novos comportamentos e um novo idioma. Então tem dois eixos aí, né? E aí a gente tem o eixo 2, que é o grego, que é o meu favorito, por isso que eu sempre começo com ele, aprender grego, e o eixo 1, que tem a ver com uma rotina mais saudável, que envolve alimentação, exercício e outras coisas, tipo leitura, meditação. A meditação já é um negócio que eu desisti, tá, gente? Mas vamos ver, talvez eu volte, né? Talvez eu consiga fazer. Mas o que aconteceu na semana retrasada? Tava voltando de viagem, aí eu meio que falei, olha, acho que eu não vou conseguir realizar. Peguei alguns projetos, tive que fazer um monte de coisa e acabou não acontecendo da maneira que eu gostaria. A única coisa que me deixou feliz, de fato, foi o eixo do grego, né? O grego tá rolando, tá indo bem. Tô aprendendo várias coisas. Falei aqui para vocês no vídeo da semana passada que eu consigo ler algumas coisas em grego agora. Inclusive hoje eu tive uma experiência legal olhando para a conferência que a gente está fazendo na Grécia agora. Para quem não sabe, dá uma olhadinha lá no EduFest. Eu comecei a fuçar um pouquinho o site e consegui ler os endereços dos lugares, né? Então a sede lá do colégio que a gente vai usar para fazer e também a cerimônia que vai ser na Universidade de Atenas. Eu consegui ler, gente, o que estava escrito em grego. Olha só, até com a pronúncia correta. Então isso já me deixou muito feliz. Mas o outro eixo, o eixo 1, que é o eixo principal, né? Por isso que é o eixo 1. E acho que o eixo 1, que tem a ver com saúde, com alimentação, né? Como eu já falei aqui, ele é mais importante porque se resolver isso, o resto vai andar bem. Isso já é sabido há muito tempo, né, gente? Que saúde mental, saúde física vão ter desdobramentos positivos, óbvio, na vida de maneira geral. Então a gente vai ter mais disposição para fazer as coisas, vai ter mais motivação para correr atrás dos desafios. Então eu preciso realmente focar mais no eixo 1. Como eu estou entrando agora na quinta semana, né, então, ou seja, já estou chegando meio que na metade do desafio, eu posso dizer para vocês que eu não tenho, assim, sentido, vamos dizer assim, nenhuma diferença significativa em relação à minha saúde, aparência, nada do tipo, né, disposição. Por quê? Porque talvez, né, eu não tenha feito o eixo 1 com a garra que eu deveria fazer. Mas uma coisa positiva é que eu não desisti ainda, né? E fazer esses vídeos aqui, conversar com vocês, ensinar alguma coisa relacionada com isso, é o que
me leva a continuar a fazer. Só que assim, né? Vamos sair um pouquinho dessa ideia aí dos eixos e tudo mais, né? E lembrar que no fim desse desafio, eu quero muito continuar fazendo o grego, talvez não. Talvez eu continue aprendendo grego ou não, ou faça outra língua, né? Enfim, eu gosto de línguas. Qualquer que seja a língua, eu tenho interesse. Mas o eixo 1 tem que ser um negócio constante na minha vida. Então, mesmo não fazendo um desafio, que eu não pretendo estender o desafio, eu deveria incorporar isso à minha rotina. Então vamos lá. Relatório. Semana 4. Quarta-feira passada, fiz o vídeo. Aí eu fiquei pensando como é que eu vou resolver isso. Tentei ser mais metacognitivo. Aí na quinta-feira eu fui numa consulta médica. Então só para dar uma noção aqui para vocês de como incorporar algumas coisas na própria rotina, porque essa é a ideia, né, gente? A gente tem que ter dificuldades, claro, são dificuldades desejáveis, mas se for muito além do que a gente está disposto a pagar, a gente acaba desistindo, perde a motivação. Então, eu fui pro médico, só que eu decidi voltar a pé. Eu fui de Uber e voltei a pé. Por quê? Porque era um caminho legal, perto ali de um parque aqui de Goiânia, bem legal. E era assim uma distância razoável, né? Inclusive eu vim andando bem tranquilo, demorei mais de 1h30 andando, então isso foi interessante. E aí eu comecei a pensar, eu posso fazer mais isso, né? Com uma frequência maior. Então, às vezes a gente se força a, sei lá, ir caminhar no parque ou fazer freeletics, como eu estou tentando fazer, e reiniciei, tá? Já vou falar sobre isso. Mas tem coisas da nossa rotina que a gente pode fazer mais a pé, tá? A gente pode subir mais escadas, a gente pode fazer várias coisas que não custam nada, né? Elas são ligeiramente difíceis, né? A gente tenta evitar porque a gente está sempre cansado, mas se a gente conseguir incorporar mais isso, o negócio vai para frente. Então eu fiz isso na quinta-feira passada, retomei o Freeletics só nessa semana, então tô devendo, só que eu ainda não fiz todos os dias, eu fiz na segunda-feira e ontem eu fui caminhar no parque, então hoje eu tenho que fazer o Freeletics de novo. Né? Eu já dei uma caminhada mais ou menos hoje, mas pouca coisa, então eu preciso, enfim, tentar fazer o negócio andar. E sempre revisitando se está dando certo ou não, ajustando as pontas, como eu falei aqui, tentando ser mais metacognitivo. Então, para essa semana passada, porque eu voltei aos trilhos aí mais ou menos, eu me daria, gente, 3 estrelas, tá? 3 estrelas. Dificilmente estou chegando a 5 ou até mais, né, de 3 estrelas. Nunca cheguei em 4 estrelas, mas quem sabe, semana que vem. A gente tem que ter um pouquinho de otimismo, né? E por que a noção de espaçamento e de pausa pode ser muito útil na hora de aprender? Então vamos pensar agora no grego, né? O grego que tem acontecido bem, eu tenho feito com bastante vontade, eu raramente quebro aquelas streaks, né, que o Duolingo faz, então aquela sequência de você fazer sempre, todo dia um pouquinho. Ontem eu quebrei porque eu acabei esquecendo, eu fui dormir fora, fui fazer o exame, enfim. Mas mesmo assim eu estou fazendo. E a noção do espaçamento está meio que embutida no aplicativo do Duolingo. Quem aqui faz Duolingo sabe disso, né? A gente vai acabar repetindo várias coisas ao longo de um mês ou mais que um mês. São unidades. No caso do grego, eu estou aprendendo letras ainda, né? Acho que eu sei quase todas as letras e sílabas do grego, mas eu continuo vendo coisas que eu vi na primeira aula que eu fiz, né? Então, essa é a noção de espaçamento. E aí eu vou ter que usar o meu cérebro aqui para explicar um pouquinho para vocês. Então vamos lá, gente. Esse aqui é o cérebro, né? Então só para a gente ter uma noção, normalmente a gente fala de 2 modos de pensamento. Eu já citei isso em alguns lugares, vocês vão achar isso no meu blog, no meu livro. Mas esses 2 modos de pensamento têm a ver com memória de trabalho cheia, modo focado e modo difuso. Quando eu estou em modo focado, eu estou usando muitos recursos cognitivos aqui
no lobo frontal, certo? E quando eu preciso fazer conexões mais profundas, né, tentar atingir outras redes neuronais, aí eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo para o negócio conseguir funcionar, né? Então assim é a mecânica do cérebro. Isso quer dizer que eu tenho que relaxar. Eu tenho que sair do modo focado e entrar no modo difuso. Isso, gente, leva tempo. É assim que funciona a biologia. Não tem como a gente fazer essas grandes conexões profundas quando a gente está no modo focado. Então, o tempo é essencial para a gente aprender, porque é o tempo que faz a gente esquecer. Se a gente não esquecesse, a gente ia manter tanta coisa no nosso córtex, né? Ia ter que puxar tanta coisa para a memória de trabalho, para fazer qualquer coisa, que seria impossível. Tem muita informação acontecendo o tempo todo. E tem uma coisa importante que acontece quando a gente dá tempo ao tempo. Durante essas sessões de revisão que eu tenho feito pelo Duolingo, eu durmo, gente. Dormir é essencial para a aprendizagem. Porque a gente vai consolidar memória, principalmente memória semântica, eu já falei isso, durante o sono. Com o espaçamento, a gente consegue então deixar as, vamos dizer assim, sinapses, né? Porque sinapses são aquelas ligações, aquela região onde os neurônios se encontram, onde há troca de neurotransmissores. Isso é essencial para a aprendizagem. Sem isso não tem nem aprendizagem. Então, quando a gente dorme, as sinapses elas estão se refazendo, elas estão se consolidando. Se a gente não dorme, aí a gente não consolida a memória bem. E aí eu vou ensinar para vocês uma técnica. Tem gente que adora falar em técnica milenar, né? Essa técnica aqui não é milenar, gente. Ela não é nem centenária, eu acho que ela deve ter aí a minha idade, mais ou menos. Ela foi inventada nos anos 80 por um italiano chamado Francesco Cirillo. E como bom italiano, ele tinha lá na sua cozinha um pomodoro. Um pomodoro. O que é o pomodoro? Pomodoro é tomate italiano. E essa técnica aqui, que é tão celebrada hoje no mundo inteiro, ela funciona muito bem. A gente só precisa fazer duas coisas. Basicamente, a gente tem que trabalhar de modo focado por algum tempo. O Francesco Cirillo começou a se testar. Ele estudava engenharia na faculdade de engenharia, provavelmente na Universidade de Milão. E aí ele começou a testar algumas combinações aí. Eu preciso me focar quanto tempo e eu tenho que pausar quanto tempo para otimizar meus estudos. E ele viu que uma combinação de 25 minutos, que é um pomodoro, mais uma pausa de 5 minutos funcionava muito bem para ele. Pode não funcionar bem para todo mundo, mas faz até sentido, gente, porque a gente tem na nossa memória de trabalho que fica aqui no lobo frontal, a gente tem um limite, uma capacidade máxima. E normalmente quando a gente está recebendo chunks, ou melhor, a gente recebe estímulos do ambiente, a gente vai agrupando esses estímulos e formando chunks, a gente não consegue colocar mais de 9 chunks na memória de trabalho por vez. E a gente tem alguns estudos desde os anos 60 mostrando que a nossa memória de trabalho meio que se recicla a cada 15 minutos, 20 minutos. Teve um cara chamado Henry Molaison, o famoso HM, que teve o hipocampo retirado cirurgicamente, porque na época o pessoal nem sabia para que servia o hipocampo, mas o hipocampo faz essa transição da memória de trabalho para memória de longo prazo. Quando a gente tira o hipocampo, quem é que vai fazer essa junção? Não tem. Então, a memória de trabalho, ela simplesmente esvazia, porque não tem o hipocampo para começar a jogar para a memória de longo prazo. Lembra? Modo difuso, começa a fazer aquelas conexões mais profundas. Quanto tempo demorava? Quando eu ensinava uma coisa para o tal do HM, do Henry Molaison, quanto tempo ele conseguia guardar aquilo na cabeça? Mais ou menos 15 minutos. Então, essa coisa de 25 minutos mais 5 de pausa até que faz sentido.
Pode ser menos, pode ser mais, mas a ideia tá aí. O que a gente deveria fazer então, gente? Vamos nos basear nessa técnica Pomodoro e na ideia de espaçamento e de pausa. Isso tem muito a ver também com exercício físico, né? Eu estava pensando aqui, quando eu faço freeletics à noite aqui, os meus gatinhos ficam ali em volta, tentando descobrir o que será que está acontecendo, esse maluco está no chão, tentando se dobrar, enfim. Eu tenho que fazer pausas entre as séries, né? Por que a gente tem que fazer pausa, gente? Porque não tem como. O cérebro muitas vezes é falado, né? As pessoas dizem que o cérebro é um músculo. O cérebro não é músculo, gente. O cérebro é um órgão, tá? O cérebro tem vários músculos. Mas só que a gente pode pensar na nossa memória, talvez, como um músculo. Então, se você vai para academia ou você faz freeletics como eu, você sabe que sem pausa não dá para fazer, né? A gente faz uma série lá de 10 repetições, 12, 15 repetições. Tem uns exercícios que eu faço que são só 4 repetições, porque eu mal aguento fazer 4. A gente tem que pausar para relaxar o músculo e aí normalmente a gente faz uma outra série, não é? De outro exercício para combinar e depois a gente volta para essa. No meu caso, muitas vezes, e é legal que o Freeletics faz isso automaticamente para mim, eu tenho que fazer um exercício X, 10 repetições, aí depois vou para o outro Y, eu faço, sei lá, 8 repetições, depois vou para o Z, aí ele é mais difícil, eu tenho que fazer 5 repetições, aí eu tenho uma pausa, um descanso. Aí eu volto e faço a mesma sequência. E é mais ou menos assim que funciona a nossa memória. Por isso que usar a técnica do Pomodoro pode ser uma excelente estratégia para a gente fazer qualquer coisa, para aprender, para a gente ser mais produtivo, porque a gente acaba gastando muito recurso cognitivo para tentar se manter focado, né? A gente precisa fazer isso, vai e não faz, procrastina. Se você começar a trabalhar com o Pomodoro, e você pode baixar o aplicativo, ou você pode comprar o Pomodoro, ou você pode colocar até no seu computador. Tem vários sites aí, tem o Tomato Timer, por exemplo. Enfim, você consegue fazer mais trabalho concentrado, faz uma pausa, entra no modo difuso, aí depois você volta para o modo focado e faz de novo. Tem algumas regrinhas, né? No livro eu dou algumas sugestões de pausas que vocês podem fazer entre cada Pomodoro. Esses 25 minutos a gente chama de Pomodoro, esse bloco de estudo focado. Tem algumas coisas que você pode fazer. A ideia é, gente, façam coisas que deixem vocês relaxados, tá? Então eu vou dar água para a plantinha, eu vou brincar com meu gato, ou sei lá, eu assisto um vídeo engraçado. O ideal é você não entrar pelo buraco do coelho da Alice, né? Se você começar a assistir um vídeo de repente 1 hora depois você ainda está assistindo o vídeo, não funcionou. Você tem que voltar para o modo focado. Mas é legal você perceber que isso meio que te dá um ânimo para ficar no modo focado. É como se você fizesse, não sei, talvez você tivesse negociado com você mesmo. Olha, foca pelo menos esses minutinhos aqui, aí você vai ter uma pausa no final desse bloco de estudos. Funciona bem, gente. Funciona muito bem. Acho que a gente poderia usar a técnica do Pomodoro para dar aula mais ou menos assim, né? A gente podia dividir as aulas em 25 minutos e fazer uma pausa. Eu faço assim com os meus alunos da PUC. Então a gente sempre tem alguns brain breaks, né? Que são essas pausas mentais entre cada bloco de estudo para você entrar no modo difuso. Você por acaso sabia que muitas pessoas que são consideradas geniais, artistas de renome, usavam mais ou menos uma técnica parecida quando elas empacavam? Então tem alguns exemplos aí, inclusive o Einstein, não só para arte, tá? Mas Einstein, Picasso, Salvador Dalí, pessoas que estavam tentando resolver um problema relacionado com o seu ofício, ciência, arte, e de repente nada mais vinha à cabeça. O que eles faziam? Faziam uma pausa. Salvador Dalí, parece que Salvador Dalí tirava uma sonequinha e
Ele segurava lá uma chave, assim que ele caísse no sono, ele derrubava a chave no chão, o barulho da chave fazia Salvador dali acordar com uma ideia nova. Olha só. E tem tudo a ver com isso. Quando a gente dorme, quando a gente faz uma pausa, a gente realmente começa a mandar as coisas para o resto do córtex, né? O problema é deixar tudo sempre na memória de trabalho. A memória de trabalho, gente, vai acabar. Aliás, ela vai reciclar. A gente não tem muita escolha, né? Quem faz essa transição é o hipocampo. O que a gente pode fazer é respeitar os limites da memória de trabalho e fazer pausas mais frequentes e fazer espaçamento. Então, sempre revisitar o que a gente está aprendendo numa data futura. O que a gente faz de errado, e eu cito isso no livro, é a gente normalmente estuda tudo de uma vez, sem pausa. Não funciona bem, gente. É melhor a gente quebrar as nossas sessões de estudos em blocos menores. Usa 25 minutos do Pomodoro. Ou 15. Vai se testando, faz que nem o Francesco. E aí faz uma pausa, volta a estudar. E você pode até intercalar com outra coisa. Então você está estudando 2 ou 3 coisas, assim como a gente faz no exercício físico, no Freeletics, na academia. Você não vai fazer uma pausa e voltar diretamente para o mesmo exercício necessariamente, né? O ideal é intercalar. Então você estuda X, faz uma pausa, estuda Y. Faz uma pausa, estuda Z. Aí faz uma pausa, volta para X. Isso a gente chama de intercalação. Então o cérebro gosta de aprender as coisas quando a gente dá tempo para as coisas ficarem solidificadas ou consolidadas, porque senão a gente vai ficar exausto mentalmente, não é verdade? Pessoal, então é isso. Para a semana 5, que eu estou começando hoje, o que eu tenho que fazer, que eu quero fazer? Eu quero do lado do grego, né? Aliás, o grego está desse lado aqui. Esse aqui é o eixo 2, né? Então vamos lá. Para o grego eu preciso usar mais a ideia de espaçamento, usar um pouco mais a ideia de pausas mentais. O Duolingo já faz muito disso para mim. Só que eu tenho muita curiosidade e eu quero saber mais, ler mais, tentar as frases que são mais funcionais, não só as letrinhas e aquelas coisas estranhas que eu estou aprendendo. Então, quando eu fizer uma aula de grego, eu tenho que rever algumas frases que eu aprendi lá no começo, que não apareceram de novo, mas que são essenciais para a minha comunicação lá. Então isso é espaçamento. Se eu estudar mais de 25 minutos no dia, então eu tenho que fazer uma pausa mental, um brain break, trabalhar com Pomodoro. Dá para fazer isso com exercício físico também? Com exercício físico, a gente já meio que faz isso naturalmente porque a gente não aguenta fazer por muito tempo. Então a gente tem que colocar algumas pausas aí. Correto? Mas a gente tem que lembrar que o cérebro precisa de tempo para consolidar memórias. Assim como os nossos músculos precisam de tempo para se desenvolverem. É assim que funciona a fisiologia, o corpo humano. O problema é que a gente vive numa era, principalmente na escola, na educação formal, que a gente acha que a gente tem que sobrecarregar os alunos com um monte de informação, sem tempo para respirar. Isso, gente, não funciona. A gente já sabe disso há muito tempo. A psicologia cognitiva já fala disso há décadas. Inclusive, olha só, tem um cara chamado Hermann Ebbinghaus, finalzinho do século XIX, que se testou e descobriu que existe uma melhora significativa quando a gente coloca espaçamento entre as revisões. Ou seja, estudar tudo de uma vez é muito pior do que estudar de pouco a pouco, com pausas entre cada sessão. Como é que a gente pode usar isso para ensinar e para aprender melhor? Aí eu vou deixar com vocês, tá certo? Essa aqui vai ser uma semana boa. Tô com aquela sensação, com aquele otimismo que vai dar certo, tá bom, gente? Hoje eu vou fazer meu exercício, tá? Amanhã eu vou caminhar no parque, enfim, vou tentar fazer tudo isso. E na semana que vem, vou trazer um relatório de outra estratégia que tem muito a ver
com as dificuldades desejáveis. Também tem um pouco a ver com espaçamento, mas enfim, eu vou deixar aqui a curiosidade no ar para vocês, porque eu quero que vocês comprem meu livro também, né? E olhem no meu blog, tem muito texto falando sobre isso. Inclusive tem um texto bem legal falando sobre como usar a técnica Pomodoro. Então, como as pausas podem otimizar o nosso aprendizado. Dê uma olhada lá, não se esqueçam, inscrevam-se nesse canal, deixem um comentário, dá a sua curtida, manda para alguém, porque a ciência da aprendizagem é linda, gente. Ela ajuda demais e eu acho que todo mundo, não só professor, educador, quem ensina, e não só aluno que está na escola, na educação formal, mas qualquer pessoa que quer aprender qualquer coisa deveria saber mais sobre a ciência da aprendizagem. Um abraço, um beijo para vocês. Tchau, tchau.